Oi, minha gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta ao Explica Professor. Hoje a gente vai ter uma aula aqui sobre grupos reativos e terminologia quando a gente está falando de materiais poliméricos. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora, você que já acompanha o canal, para deixar um like nesse vídeo. Caso você não seja inscrito, se inscreva também. Essas duas ações, que não custam nada, são de graça para você, me ajuda bastante aqui a continuar a produzir esse conteúdo que eu faço aqui com bastante esforço, né? Então, deixa o joinha aí, se inscreva no canal caso não seja inscrito, e muito obrigado. Vamos para a nossa aula de hoje, dando continuidade aqui na nossa parte introdutória de materiais poliméricos. Vamos estudar um pouquinho alguns grupos reativos e algumas terminologias que a gente usa de polímeros. Quando a gente está falando aqui de materiais poliméricos, a gente tem um grupo de elementos, são os elementos que eles são os mais presentes em materiais poliméricos, né? Quando a gente está quando a gente está falando de materiais cerâmicos, a gente vai ver que tem alguns elementos químicos que eles são muito presentes em cerâmicos. Aí, quando a gente vai olhar na natureza, a gente vai ver que tem os famosos SHON, né, na biologia, o carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E no polímero não é diferente, né? No polímero a gente tem alguns elementos que são os mais utilizados de maneira geral. Quem são esses elementos? O hidrogênio, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, o silício. E além disso, ainda vou ter aqui alguns outros que vão, porventura, aparecer, como por exemplo, o enxofre. Por que esses são os mais utilizados? Se vocês olharem ali as bases dos polímeros, por exemplo, o polietileno, que a gente estudou bastante na última aula, ele é basicamente ali carbono e hidrogênio, né? Aqui um H2 aqui, um H2 aqui, quando ele tem uma ligação dupla, né? Quando ele vira polímero, ele fica ali com uma ligação simples. Então, a gente vai ver aqui ao longo, vocês vão observar ao longo aqui das aulas, que a gente sempre vai estar observando bastante esses elementos: carbono, hidrogênio, oxigênio, silício, nitrogênio, flúor, além disso, o enxofre. E quando a gente vai olhar aqui esses elementos, né, e as ligações típicas que a gente costuma ter, aqui, ó, os principais elementos encontrados em polímeros, como eu estava falando, hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, silícios. Aí eu vou ter aqui de forma adicional o enxofre e o cloro, né? Tinha esquecido de falar aqui do cloro, que são outros dois elementos que costumam aparecer também. E como que a gente costuma ver ele normalmente quando a gente está falando de polímeros? A gente costuma ver ele aqui com ligação simples H. Aqui, o carbono, a gente tem uma ligação dupla com duas ligações simples, ou então ele só com ligações simples. O nitrogênio, a gente tem aqui uma ligação dupla, ou uma ligação aqui simples só entre outros elementos. O nitrogênio é bastante visto também aqui, realmente, polímeros. O oxigênio, os grupos carbonila, os grupos carboxilas, cetona, etc. e tal, a gente vai ver que são diversos. Flúor, silício, o enxofre, né? A gente tinha comentado rapidamente na última aula de vulcanização, o enxofre é um elemento utilizado para isso. E aqui, por fim, a ligação de cloro, né? O cloro é um elemento que tem, por exemplo, no PVC. A gente bota aqui hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. A gente tem o PVC que ele tem uma ligação de cloro aqui dentro do monômero, e aqui a gente tem os pesos atômicos específicos de cada um deles. Então, de uma maneira geral, esses são os elementos formadores e como eles costumam estar presentes nas ligações químicas de polímeros. Quando a gente está falando aqui de polímeros, a gente não pode deixar de falar um pouquinho de hidrocarbonetos, porque quando a gente está vendo aqui, os polímeros, eles são basicamente ali carbono e hidrogênio, em sua maioria, né? A maior parte presente é isso. Então, os hidrocarbonetos eles são muito importantes como matéria-prima e eles são utilizados. A gente vai ter uma aula de matéria-prima que a gente vai ver por que os hidrocarbonetos são tão importantes. Então, a gente tem que dar uma breve revisão aqui. Moléculas que possuem ligações covalentes duplas e triplas são denominadas insaturadas. O que eu estou querendo dizer? Quando eu estou aqui, por exemplo, no meu eteno, que é o meu monômero base, é o etileno, que eu produzi, por exemplo, depois o polietileno, eu tenho aqui uma ligação dupla. Quando eu tenho uma ligação dupla ou ligação tripla, a gente diz que essas ligações elas estão insaturadas. É uma terminologia importante aqui quando a gente está falando de polímeros ou de matérias que a gente vai utilizar com polímeros de maneira geral. Então, o que isso significa? Cada átomo de carbono não está ligado ao máximo, ou seja, qual é o máximo 4 átomos possível. Porque um carbono ele pode estar ligado até com 4, né, não necessariamente hidrogênios, mas pode estar fazendo 4 ligações. Se ele, ao invés de 4, está fazendo 3, significa que uma dessas ligações, por exemplo, vai ser dupla, né? Se for, por exemplo, o carbono.
Não tem como fazer ligação dupla com hidrogênio. Mas aí a gente vai dizer que aqui ele vai ter uma ligação insaturada. E quando eu tenho aqui um hidrocarboneto que ele é saturado, significa o quê? Que o carbono ele está fazendo só ligações simples, ele está formando ali ligações simples com todos os átomos que ele está realizando aquele compartilhamento ali de elétrons, quando a gente está falando de maneira geral ali de ligações covalentes, né? Então, gente, dito isso, aqui a gente tem uma tabelinha dos principais, né, hidrocarbonetos, que a gente vai até ver que eles vão ser, alguns deles vão ser matérias-primas para alguns polímeros. Isso que a gente costuma ver em química de ensino médio, tem o metano, o etano, o propano, né, o butano, o pentano e o hexano. A gente tem aqui a estrutura básica dele, por exemplo, aqui o metano, o etano e o propano, todos eles são ali, né, saturados, porque eu só tenho ligações simples, nesse caso aqui. E a gente já consegue observar que à medida que eu estou aumentando o peso molecular aqui do monômero, né, não é um monômero ainda, não, dentro da minha estrutura, peso molecular da minha estrutura, meu ponto de ebulição ele já vai alterando. Por que eu estou falando isso para vocês? Isso aqui vai ser uma noção importante para a gente ver depois de algumas propriedades físicas, principalmente ali, dos meus polímeros, ou da medida que eu vou aumentando a temperatura. De maneira geral, vamos lá. Por que muitas vezes eu tenho aqui ó, o etano, que é onde eu obtenho o eteno, que esse aqui é o eteno, que eu formo depois o né, polietileno. Etileno. Polietileno, ele é sólido, né, em temperatura ambiente, mas o etano, aqui a temperatura dele de ebulição é em menos 88,6. Então, vocês podem observar que, né, a partir dessa estrutura e depois que eu vou formando um polímero, ou seja, eu vou aumentando o tamanho da minha cadeia, o meu ponto ali de ebulição, o meu ponto de ebulição ele vai reduzindo. Por quê? Porque eu estou aumentando o tamanho da minha cadeia, fica mais difícil eu transformar aquilo ali num material gasoso. É difícil eu ebulir um material que tem um peso molecular tão grande. Eu vou ter que desfazer mais ligações. Um outro fenômeno aqui importante de terminologia que a gente precisa lembrar é o isomerismo. O que é o isomerismo? Eu tenho aqui duas estruturas químicas, ambas são do butano, né? Porque eu tenho aqui um C4, ó, 1, 2, 3, 4. 4 C4. Quantos hidrogênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. H10. Ou seja, eu tenho C4H10 aqui, que é um butano. E aqui também eu tenho C4H10, que é também de um butano. Porém, ambos são C4H10, porém aqui a estrutura química, a fórmula química dele é diferente. Quando isso acontece, a gente diz que eu tenho um isomerismo. E o que o isomerismo é importante? Porque algumas propriedades eles vão se alterar também por conta disso. Por exemplo, o butano ele vai ter aqui um ponto de ebulição de menos 0,5 graus Celsius. Né? Vou botar aqui graus Celsius. Já esse aqui que a gente chama de isobutano, ele vai ter um ponto de ebulição que ele vai ser de menos 12,3 graus Celsius. Então, algumas propriedades físicas elas podem ser alteradas por conta do isomerismo aqui da minha estrutura de maneira geral. E aqui, quando a gente está falando de outros tipos de hidrocarbonetos que a gente pode ter, a gente tem os grupos funcionais também que vão estar junto a esses hidrocarbonetos. Por exemplo, a gente tem os grupos dos álcools. Os grupos dos álcools são os que eu tenho aqui o OH. Então, aqui um exemplo do grupo do álcool é o metil álcool. Por que metil? Porque eu tenho aqui um grupamento metílico. Então, o que é esse R que fica aqui sempre nessa ligação? Esse R vai ser aqui qual é a estrutura base que eu tenho aqui no meu hidrocarboneto. Se isso aqui fosse um grupo com dois, né, o etano, né, com C2H6, por exemplo, aí junto com o H, vai ser C2H6O, né, viraria o quê? Viraria o etanol. Por quê? Porque eu teria ligação de álcool mais o etano. Eu tenho aqui o grupo éteres, que tem aqui uma ligação R, oxigênio com R. Aqui, por exemplo, um dimetil éter. Tenho dois grupos metil com oxigênio entre eles, então eu tenho o grupo éter. Eu tenho os grupos aqui de ácido, quando eu tenho um H e uma dupla O. Esse aqui é o ácido acético, né? Porque ele é acético, eu tenho aqui um carbono além dele. O grupo dos aldeídos é quando eu tenho aqui uma dupla O e um hidrogênio do outro lado, além da minha reação aqui do meu valor R. Aí aqui eu tenho, por exemplo, o formaldeído. Eu tenho aqui os aromáticos, né? Hidrocarbonetos aromáticos, que é quando eu formo aqui um anel benzênico. Né? Esse anel benzênico aqui eu posso escrever ele, né? O grupo fenil, ou o grupo fenol, quando ele está com o H, aqui ele vira fenol, por causa do álcool.
mas o meu anel aromático aqui, eu vou chamar ele de grupo fenil. Eu posso representar ele aqui tanto por essa estrelinha aqui de carbono, como posso representar ele também aqui por esse símbolo, né? Ambos estão representados ali, os anéis, representando ali os anéis aromáticos. Falando aqui em termos de terminologia ainda, eu tenho algumas formas que eu posso representar aqui as minhas cadeias poliméricas. Por exemplo, aqui a minha estrutura do polietileno, eu posso representar ele no modelo tridimensional. Aqui eu tenho meu modelo tridimensional, isso aqui está representando o carbono, isso aqui está representando o hidrogênio. Aqui eu já tenho o ângulo de ligação entre as cadeias, a gente deve ver isso aqui um pouquinho mais para frente. A gente vai ver que o ângulo aqui de ligação das cadeias entre o carbono e o hidrogênio é de 109,5 graus Celsius. Eu posso botar aqui o modelo tridimensional espacial, né, que eu já estou colocando as minhas ligações um pouquinho mais espaçadas entre elas, eu estou botando um traço para representar cada ligação que eu tenho, e eu tenho aqui um modelo bidimensional simples, que é o que a gente costuma utilizar para simplificar aqui a representação, né? Eu tenho um plano e eu consigo colocar aí o carbono, o hidrogênio e tudo mais. Então, pessoal, às vezes a gente ainda utiliza o modelo de zigue-zague, né? Fica aqui carbono, 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 aí vai colocando, né, o hidrogênio, hidrogênio. Isso aqui é interessante para a gente identificar quando a gente tem uma ligação cis ou trans. Isso é mais química orgânica, vocês estão lembrando isso. A ligação cis ou trans é em termos de como que ela está representada ali no espaço. A gente vai ver um pouquinho mais disso nas próximas aulas, aqui é mais como a gente observa de maneira geral a estrutura aqui. Aqui é só mais um exemplo, né, por exemplo, do anel benzênico. Aqui eu estou representando por essa estrutura, aqui eu estou representando pelo desenho. Esse aqui, por exemplo, é o polímero do PS, que é o poliestireno. Esse aqui é o grupo funcional que costuma representar o poliestireno. Se vocês olharem, a estrutura dele é bem parecida com o polietileno aqui, só que eu botei um anel benzênico aqui, aí ele vira o poliestireno. Aqui vocês não precisam se preocupar em gravar essas partes, não. Eu vou só falando aqui ao longo das aulas, para isso ir entrando e ficando, se tornando cada vez mais comum no dia a dia de vocês, em termos de nomenclatura mesmo, quando a gente está falando de polímeros. E aqui o meu polímero ele pode receber aqui o nome de 3 sistemas, com base aqui principalmente, primeiro, no monômero, acrescentando um prefixo poli, né, em Y ali, né, do inglês, português com I. Então, se o meu monômero é o etileno, quem que é o meu polímero? O polietileno. Se o meu monômero é o metacrilato de metila, quem que é o meu polímero aqui? Ele é o polimetacrilato de metilo. É bem lógico isso aqui para a gente. Uma segunda forma aqui, no caso que a gente tem quando os polímeros eles são formados a partir do processo de condensação, né, onde são utilizados 2 materiais de partida, o nome ele é dado com base na estrutura do grupo. Por exemplo, se eu estou utilizando via condensação, estou produzindo um polímero via condensação com duas bases diferentes, uma base aqui, por exemplo, é o etileno, e outra base é o ácido terefitálico, eu tenho até dificuldade de falar esse nome aqui. Qual é o nome do polímero que eu vou obter? Vou botar polietileno, aí eu tenho aqui o terefitalato. Aí a gente tem uma sigla, né, para esse polietileno tereftálico, que é quem o PET. O PET que vocês conseguem, provavelmente já ouviram falar, de garrafa PET, o nome dele é polietileno tereftálato. E em alguns casos aqui eu tenho os nomes comerciais, né, que eles são dados aqui de forma empírica. Por exemplo, o nylon, aí a gente tem o ABS, o SAN, a PDM. Eu tenho um ali que é ou um nome de dados de forma empírica, ou tem ali uma abreviação que ela acaba sendo ali amplamente utilizada. Então, basicamente, as formas que a gente tem aqui de representar polímeros são essas. Por fim, quando a gente está falando aqui de grupos ainda reativos dentro dos meus polímeros, eu tenho que cada monômero do meu polímero ele tem que ser capaz de combinar com pelo menos 2 outros monômeros. Por que, Júlio, que ele tem que ser capaz de combinar com outro monômero? Porque se eu tenho aqui o meu H2C, vamos pegar esse caso aqui do H2C, e ele só consegue se ligar com mais um, H2C aqui, esse aqui também não sabe se ligar com mais um, ele vai morrer aqui, eu não vou conseguir ter o peso molecular necessário. Então, eu preciso ter normalmente 2 grupos aqui de reações. Então, eu preciso ter 2 pontos ali de reação para eu ter a polimerização. E o número de sítios reativos por molécula é chamado de funcionalidade. A gente vai ter uma aula só para falar de funcionalidade, então aqui a gente vai passar um pouquinho mais rápido mesmo. O monômero ele deve ter pelo menos 2 funcionalidades. A bifuncionalidade pode ser obtida com a presença de grupos funcionais reativos ou ligações duplas reativas. Traduzindo aqui, para eu ter aqui a polimerização, eu tenho que ter ou uma ligação dupla,
ou eu tenho que ter grupos funcionais reativos. O primeiro caso aqui, que é o com ligações duplas, a gente vê no caso do etileno, que eu tenho aqui a ligação dupla, essa ligação dupla vai se desfazer, então eu vou ter uma ligação que pode acontecer aqui, uma ligação que pode acontecer aqui pela liberação dos elétrons, ele vai conseguir ali formar uma nova ligação covalente. Então, o que eu vou obter aqui? O polietileno. Eu fiz uma ligação à direita, fiz uma ligação à esquerda, aí dependendo da quantidade de ligação que eu vou obter ali, eu vou formar o meu polímero. Um outro exemplo é o monômero vinil cloride, né, o cloreto de vinila. Essa ligação dupla ela vai desfazer, então eu posso fazer uma ligação aqui e posso fazer uma ligação aqui. Então, eu vou obter quem aqui? Policloreto de vinila, que é conhecido também como PVC. Então, né, os dois polímeros aqui eles foram obtidos com reações via ligações duplas. A outra forma aqui é pelos grupos reativos. Então, cada molécula aqui, por exemplo, né, que é desse exemplo aqui que eu estou utilizando, cada molécula de ácido, né, no ácido aqui de ácido, ele reage, entre aspas, condensa, como uma molécula ali de álcool. Então, qual é a reação que está acontecendo aqui para eu formar o meu polímero? Eu tenho aqui um diácido, esse diácido mais o glicol, esse diácido aqui, ele tem dois grupos reativos, por exemplo, aqui o H, aqui eu tenho um diácido com dois grupos reativos do H, e ele vai estar reagindo aqui com o glicol, o diálcool. Eu tenho aqui dois grupos também, né, OH aqui, que são dois grupos reativos. Então, o que vai acontecer? Esse grupo OH aqui, ele vai reagir, ele é um ponto de reação, é um ponto mais instável, e ele vai reagir com o outro grupo OH aqui, né, no caso do grupo ácido aqui, na verdade. Esse grupo aqui todo é o ácido, mas quem vai reagir vai ser o OH. Então, ele vai formar aqui uma molécula de éster mais uma molécula de água como subproduto. Por quê? Esse OH aqui vai reagir com esse OH, certo? Então, na verdade, se vai ficar aqui só um oxigênio como reação, significa o quê? Que vai um H2O embora. Porque, né, aqui eu tenho OH e OH. OH mais OH vai formar o quê? Vai formar H2O, vai sobrar quem? Mais um oxigênio. Quem vai ficar aqui na minha ligação? Quem vai ficar aqui na minha ligação vai ser o oxigênio, formei um grupo éster. E eu estou formando aqui mais água. Então, eu estou formando aqui um grupamento que vai produzir como subproduto essa cadeia aqui polimérica, mais água, né? E essa água ela vai estar tendo sempre que ser retirada do meu reator para garantir que a minha reação de polimerização ela aconteça ali durante o processo de síntese. Beleza, minha gente? Então, de maneira geral, gente, a aula de hoje foi isso, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Lembre de deixar aqui um like, de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e dê uma olhada também no nosso programa de membros. Você pode se tornar membro bem baratinho, você consegue ter acesso aqui às aulas antes que eu poste ela, né? Porque eu tenho um cronograma de postar as aulas, então eu deixo disponível primeiro para membros, depois que eu vou postando. E além disso, você tem acesso a muito mais conteúdo além disso aqui. Você tem acesso a conteúdos exclusivos de outras disciplinas, conteúdos exclusivos que são feitos só para membros, entre outros. E é muito baratinho, além de você se tornar um apoiador aqui do canal e ajudar aqui que esse canal cresça para mais pessoas, para que eu possa garantir mais tempo aqui me dedicando a esse canal. Eu vejo vocês numa próxima aula, um grande abraço e tchau, tchau.